sejam muito bem-vindos ao Elo é o Elo. Hoje vamos falar sobre um assunto urgente e necessário: os golpes contra idosos, que infelizmente vem crescendo cada vez mais. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o delegado Thiago Albeste, com 15 anos de atuação na Polícia Civil, natural de Uruguaiana. Ele tem uma trajetória marcada por um trabalho excelente aqui em Porto Alegre na investigação criminal, tecnologia da informação e proteção a grupos vulneráveis. Já comandou a Delegacia de Crimes Informáticos e hoje atua como diretor de inteligência dos combates ao crime cibernético no Rio Grande do Sul, além de ser professor da formação de policiais. Delegado, seja muito bem-vindo ao Elo é o Elo. E eu quero saber, como é que foi hoje atuar nessa área? Como é que são as demandas atuais da nossa cidade, do nosso estado sobre essa questão? Nós temos um desafio muito grande aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Acho que eu posso dizer até um desafio de âmbito nacional. A utilização da internet, dos meios tecnológicos, fizeram com que a gente mudasse o nosso modo de interação com as coisas. Então hoje a gente muito mais pede coisas em casa do que às vezes se desloca até determinado local. A gente compra mais pela internet do que vai a uma determinada loja, um determinado estabelecimento. E tudo isso faz com que a gente passe invariavelmente pelos meios eletrônicos diariamente. Isso fez naturalmente, muito embora pareça soar estranho, mas naturalmente, onde a gente mais está, a criminalidade também acompanha esse movimento. Porque lá é que estão as grandes oportunidades do crime, as oportunidades de obtenção de dinheiro. Então, quanto mais a gente migra ou adquire hábitos tecnológicos, mais a criminalidade também vai se valer da tecnologia para cometer crimes que, inclusive, existiam muito antes. O estelionato, a forma de enganar as pessoas, de utilizar qualquer estratégia, o ardil que a gente chama, para enganar as pessoas e capturar a atenção e a confiança das pessoas, é algo que sempre existiu na realidade humana. Mas como a gente está no ambiente virtual, isso tem se potencializado muito. Isso facilita nosso dia a dia, mas também facilita a vida de quem está lá para fazer e realizar golpes, né? Exatamente. A gente tem visto um aumento estrondoso do número de estelionatos. A gente também verifica que esses delitos eles possuem uma característica, que é a transterritorialidade. Ou seja, não é a mesma coisa de o estelionatário de Porto Alegre cometer o crime só em Porto Alegre. Nós temos estelionatários de toda parte do Brasil cometendo crimes contra vítimas aqui do Rio Grande do Sul. Assim como a gente também identifica criminosos do Rio Grande do Sul cometendo crimes fora do estado, inclusive como uma maneira de dificultar a investigação e de tornar mais demorado todo aquele processo que a gente tem de coletar as evidências e de chegar até a autoria. Então isso é uma característica que rompeu as fronteiras. A gente tinha muito um estudo e fazia algumas perspectivas, algumas prognoses para tentar combater o crime com base em áreas geográficas. Isso ainda acontece nos crimes digitais, mas o nosso espectro de atuação ele ficou muito mais ampliado, justamente porque o criminoso ele não enfrenta mais fronteiras para praticar os crimes. Então eles ampliaram a margem desses acontecimentos e muitos desses golpes acontecem pelo celular. Quais são as tuas dicas, Quais são as notificações que a gente pode e deve desconfiar para quem está nos assistindo em casa? Sabe, por incrível que pareça, os métodos que a gente tem para mais evitar crimes digitais é dar um passo atrás e adotar algumas posturas analógicas, para o pessoal entender mais basicamente. A gente precisa voltar a agir um pouco como a gente fazia antigamente. Um golpe muito, muito comum que a gente verifica é o golpe do falso parente. Falso parente que acaba mandando uma mensagem ou para o pai, para a mãe, para o avô, pedindo algum dinheiro por causa de alguma situação urgente. Aparece lá um novo número do WhatsApp com a foto desse familiar conhecido e mesmo assim há esse pedido
de dinheiro por causa de uma situação urgente, ou porque furou o pneu, ou porque não está conseguindo pagar um boleto e precisa de uma ajuda, e nesse momento o que os parentes contatados fazem? Eles transferem o dinheiro. Eles fazem essa transferência de dinheiro. O que a gente precisa? A gente precisa compreender que a gente está vivendo num momento de velocidade muito grande. A gente vive acelerado. Hoje em dia a gente pega as mensagens no celular e já dá andamento, já resolve na hora. Então chega aquele boleto, a gente paga. Chega aquele pedido de ajuda, a gente já faz a transferência. Então a gente precisa primeiro se conscientizar de que a gente vive de uma maneira acelerada. A partir disso, a gente precisa, de alguma maneira, desacelerar e fazer determinadas conferências. Por exemplo, se é o meu filho que está fazendo contato comigo, pedindo um dinheiro para o Pix, para eu fazer um Pix ou pagar uma conta para ele, em vez de fazer uma transferência imediata por aquele número, eu pego o meu telefone, o telefone da agenda, onde está o nome do meu filho, e ligo para o meu filho. E confirmo essa informação. Olha só, tu está precisando de dinheiro, tu está falando comigo, tu está precisando de dinheiro. Se tu fizer esse contato com o número que está na tua agenda e não o número que está entrando em contato contigo por mensagem, tu vai conferir aquela situação. E tu vai ver que, na verdade, tu estava sendo vítima de uma tentativa de golpe. Então, esse é o que eu digo se tornar um pouco analógico. É voltar um pouco atrás. Como que a gente fazia antes? A gente ligava para as pessoas. A gente confirmava determinadas situações. E hoje, infelizmente, se criam alguns costumes, inclusive uma certa estética, de que hoje parece invasivo tu ligar diretamente para uma pessoa. Parece que hoje tu tem que fazer um contato com ela para ver se ela pode atender, para depois tu fazer um contato telefônico. Se criou uma certa etiqueta, se é que a gente pode chamar isso de etiqueta. Mas isso faz com que a gente acabe perdendo determinados costumes, que era algo muito normal, que era ligar para as pessoas. E saber os números de cor também, de pessoas importantes a nós. Então, hoje, pessoas que trocam de número, né, são golpistas, a gente nem lembra mais o contato das pessoas da agenda, né? Ir até a agenda já se tornou analógico, como você disse. Exato, né? Mas pelo menos aquele contato que eu tenho salvo na agenda é o meu último contato. Teoricamente, é o contato mais seguro. E não fazer contato com quem está me abordando. Porque existe uma facilidade muito grande, também é importante que o público saiba, que é muito fácil hoje em dia comprar um chip de qualquer área. Eu posso estar aqui em Porto Alegre e adquirir um chip da área 61, da área 41. E os criminosos utilizam dessa estratégia. Eles estão em outro estado, comprando chip 51 e entrando em contato com pessoas de Porto Alegre. Então, isso faz com que a história ela tenha um pouco mais de verossimilhança, ela pareça verdadeira. O meu filho está em Porto Alegre, está dizendo que trocou de número, esse novo número que está entrando em contato comigo é 51, tem chance de realmente ser ele. Então, é uma série de estratégias que eles utilizam para nos abordar e aí acabam contando uma história, a gente ou na correria ou na boa fé, na confiança, ou os dois, nós estamos correndo, mas temos boa fé, costumamos acreditar nas pessoas, acabamos ali fazendo aquela atitude a que eles estão nos induzindo e a gente acaba caindo no golpe. E a gente percebe que eles mexem muito com o emocional das pessoas, né? Criam uma sensação de urgência, de desespero. Como funciona esse tipo de manipulação? Geralmente os golpes eles têm essas características. Sempre é uma situação de urgência, uma super promoção, ou seja, se tu não aproveitar agora essa promoção, tu vai perder um desconto imperdível. Então, sempre tem essas estratégias, né? Tem que ser naquela hora, justamente para ele conseguir aquela oportunidade. Não dá tempo de verificação, né? Exatamente. E já que ele conseguiu fazer contato com a pessoa, ele vai tentar com que aquela conversa desemboque no resultado que ele está querendo. Então, ele sempre vai colocar urgência, uma facilidade ou uma situação de perigo. Veja, por exemplo, o golpe de falsos sequestros, né? Que eu estou com a filha do fulano e aí a pessoa já fica apavorada, já tem os seus bloqueios mentais, né? Então a pessoa acaba agindo por impulso e é justamente tudo que eles precisam para que a gente caia no golpe.
Tem algum caso específico assim que te marcou, delegado? Que está acontecendo agora, já aconteceu? Olha, infelizmente a gente tem visto casos em que o prejuízo é muito grande. E aí a gente está tendo até um refinamento de determinados golpes. Porque existem pessoas que estão se apresentando como proprietários de plataformas de investimento. E nesse sentido, o investimento que eles apresentam, mais uma vez, vantagem excessiva. Então, enquanto o mercado dá um X de rendimentos, eles dão 3X. Sempre é assim. E aí as pessoas estão investindo valores, inclusive em plataformas. O que acontece? Essa plataforma é uma plataforma totalmente manipulada, que mostra ganhos, perdas, tudo como uma plataforma normal. Só que tudo isso é simulado. E aí as pessoas estão investindo números bastante elevados. Não é 50 mil que já é elevado, não é 100 mil. A gente está vendo pessoas tomando golpe de milhões nessas plataformas e muitas vezes são economias de uma vida inteira. Isso é bastante delicado porque acaba trazendo muitas consequências. Tem pessoas que acabam fazendo investimentos e colocando ali as economias de toda uma vida, ou então destinando parte das suas economias, grande parte das suas economias, em algo que efetivamente não vai dar em nada. Mas lá ainda tem aquela característica, vantagem excessiva. Ou é um desconto muito grande quando se quer vender um produto, ou uma vantagem excessiva quando se quer oferecer alguma vantagem. Isso faz com que as pessoas muitas vezes brilhem os olhos achando que estão diante de uma grande oportunidade, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única, uma oportunidade que outras pessoas não têm acesso, e é justamente isso a característica que tem que fazer ela desconfiar. Porque se para a maioria das pessoas não aparecem essa oportunidade, eu tenho que desconfiar quando uma grande oportunidade, única e imperdível, aparece ao meu alcance. Então, esses casos de investimentos eu tenho visto que tem causado muitos prejuízos, desestabilização familiar, fora outros golpes que a gente vê também que causam um impacto familiar bem, bem prejudicial. Um impacto que envolve muitas pessoas, né? E dentro de casa, a família tem um papel fundamental nessa proteção. Com os filhos, com netos, pessoas próximas podem ajudar, os idosos principalmente, né? No dia a dia não caírem nesses golpes. Como que a gente pode ajudar além dessa questão de notar esses aspectos emocionais? Eu vejo a questão do idoso é uma situação bastante frágil, porque o idoso ele é naturalmente vulnerável. Naturalmente vulnerável. Assim como as crianças são naturalmente vulneráveis, nós temos diversos grupos vulneráveis. E os idosos estão num desses grupos vulneráveis duplamente. Primeiro, pela própria situação, da idade, enfim, e também porque a grande tendência é de que os idosos não se atualizem no campo tecnológico, por exemplo. E isso, de certa forma, é natural. A grande questão é que antes a gente talvez não se atualizasse em alguns aspectos, mas os novos aspectos não representassem, não tivessem uma consequência tão aguda na vida das pessoas. E hoje, como a nossa vida passa pelo celular, nós temos fotografias, nós temos vídeos, nós temos o nosso banco está no nosso celular, né? Antes, a vulnerabilidade do idoso talvez fosse não ir ao banco. Precisava de um parente que levasse ele ao banco ou algo do tipo. Hoje, se ele não está completamente, digamos, antenado com a forma de agir nesses aplicativos, ele pode estar vulnerável de uma maneira muito mais aguda. Então, vejam, a gente tem diversos casos em que falsos setores de segurança de bancos entram em contato com idosos dizendo que houve uma operação suspeita, mas que eles, como seguranças digitais do banco, identificaram isso e vão fazer algumas conferências. E nisso pedem acesso ao idoso, enviam links para o idoso, pedem acesso a essa conta para fazer os chamados testes de segurança. E nisso eles acabam pilhando, acabam
retirando dinheiro. Então, veja, é uma falta de informação com consequências muito, muito agudas. E essa vulnerabilidade dos idosos faz com que a gente reforce a rede de apoio. A rede de apoio é muito importante, porque se eu não tenho alguém para estar ensinando, e cada idoso vai ter a sua característica, muitos simplesmente não vão querer se atualizar. E tudo bem, e tudo bem. O grande problema é que a gente, se tem esse perfil, ele precisaria estar, digamos, sendo apoiado por pessoas que façam, às vezes, por ele e que conheçam dos golpes. Hoje em dia, inclusive lá no nosso departamento, a gente utiliza muito as redes sociais como maneira de informar. Hoje em dia, informar crianças e adolescentes é uma forma de proteger aquele idoso se esse idoso estiver cercado por essa rede de apoio. Porque vai ser um neto que vai ajudar ele, vai ser um neto que daqui a um pouco vai estar na internet, vai ver esse nosso vídeo e vai pegar algumas dicas e vai chegar no avô, vai chegar no pai e vai mostrar para ele, olha, isso aqui tem toda a característica de ser um golpe. Ó, se liga, né? A gente está lançando uma campanha, né? Te liga, isso pode ser golpe. Justamente porque a gente precisa da informação. Tem aqueles que querem se atualizar, vão se atualizar, tem aqueles que vão ter dificuldade em se atualizar e os que não vão querer. A gente tem que ter formas de informar o idoso para que a informação e a orientação chegue para ele por vários meios, seja por meio de atualização direta, seja informando a rede de apoio que vai auxiliar ele no dia a dia. O nosso papel também é trazer aqui, levar a informação a essas pessoas, né, que são tão importantes, pessoas, né, que fazem parte da nossa família, da nossa sociedade, que a gente tem que, de certa forma, protegê-las, porque estão mais vulneráveis e suscetíveis, né? E para encerrar, então, delegado, eu vou fazer 3 perguntas que servem como dica principal para quem está nos assistindo. Se a pessoa, infelizmente, percebeu que caiu num golpe, o que ela deve fazer imediatamente? Eu acho que eu caí num golpe. Ela faz o contato, principalmente se envolver transferência de valores. Faz um contato com o seu gerente de banco para ver se tem alguma atitude que o banco possa adotar de imediato. Então, fazer contato com o seu banco é a primeira conduta, e também fazer o registro da ocorrência policial para que a polícia possa ir atrás dessa autoria e buscar elucidar o caso. Por quê? Porque essas pessoas, elas cometem crimes em série. O idoso, às vezes, é uma pessoa circunstancialmente que acabou caindo na rede, que a gente chama, né? Acabou caindo na rede dos criminosos. E eles cometem crimes em série. Então, a partir do momento que a gente tem um registro de ocorrência com todos os dados, né, mostrando a forma como esse criminoso entrou em contato, se foi por e-mail, se foi por WhatsApp, se foi por ligação telefônica, a gente recebendo todos esses dados, a gente consegue investigar e daqui a um pouco chegar na autoria. Então, primeira coisa, falar com o seu gerente de conta para ver o que é possível em termos de recuperação de dinheiro. No segundo momento, fazer um registro de ocorrência. Não ter vergonha também, né? Que a pessoa se sente envergonhada, não quer pedir ajuda. Tem algum meio telefônico, alguma forma que ele possa ir buscar ajuda, quem está nos assistindo hoje? Vejam, as delegacias, elas estão sempre à disposição para o registro de ocorrência. Inclusive, em Porto Alegre, nós temos plantões onde 24 horas o idoso pode realizar o registro de ocorrência, mas também temos a delegacia do idoso, uma delegacia específica para realizar esse atendimento. Temos também a delegacia online, né, tanto para os idosos como para qualquer pessoa, que pode facilitar, inclusive, o registro de ocorrência. Claro que o idoso pode ter a dificuldade natural de lidar com a tecnologia, mas para isso nós temos as delegacias. E é importante a gente perceber que o golpe, vamos colocar dessa forma, o golpe ele é muito bem feito. Então eu não tenho que ter vergonha por cair num golpe. Todos nós somos humanos, agimos de boa fé, somos pessoas, até prova em contrário, bem intencionadas. Então pode ser inclusive natural que pelo menos uma vez na vida todos nós venhamos a cair num golpe. Eu não estou blindado a golpes. Tu também não está blindado a golpes. Ninguém está blindado a golpes. Até porque a forma como esses criminosos agem, ela se atualiza muito rapidamente. Então eles vão ficar cada vez mais refinados. Imaginem agora com a internet, o uso da inteligência artificial, como a veracidade dos golpes vai se aprimorar.
Então, partindo disso, eu não tenho que ter vergonha. E essa vergonha eu tenho que superar justamente por quê? Porque cada vez que um golpe é aplicado e o registro não é realizado, eu estou permitindo que mais pessoas possam cair nesse golpe. Então a gente tem que superar, eu sei que é ruim, não é legal a gente se sentir enganado, mas esse é o mundo. Existem pessoas que possuem determinadas habilidades para o mal e acabam fazendo com que outras pessoas caiam no golpe. Mas isso não significa que a gente é menos inteligente, que a gente é menos capaz ou que a gente é menos atento. Simplesmente é um fato, um fenômeno da nossa sociedade e, infelizmente, todos nós somos potenciais vítimas de golpes na internet ou fora da internet. E devemos buscar o nosso direito, né? Delegado, muito obrigada pelas orientações. Informação é sempre o melhor caminho para prevenir. E você que está em casa, compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Cuidado nunca é demais. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já estamos aqui de volta. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. E hoje o Papo Local tem o objetivo de educar e conscientizar o nosso público. Por isso nós estamos aqui na sede do INSS para falar com o superintendente Alberto Alegre. E o Papo Local está aqui na sala do superintendente regional Alberto Alegre, que nos recebeu para a gente tirar as dúvidas, as principais dúvidas, desde as básicas até as mais complexas, sobre essa questão dos golpes dos idosos. Alberto, muito obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui. Prazer é meu, Bruna. Eu valorizo sempre esses momentos, especialmente com as TVs oficiais, porque elas têm um compromisso com a verdade, um compromisso com a boa informação. Então, estar diante de uma profissional nos dá a oportunidade de falar de um tema tão relevante que é a Previdência Social. Seja o âmbito que for. Nós estamos falando no Rio Grande do Sul, tamanha importância que nós mensalmente pagamos em benefícios 5 bilhões e 500 milhões de reais. Né? Então, por aí dá para ver que o tema segurança, o tema não cair em golpe, né, tem muita relevância porque nós estamos falando no final de erário, né, então, e do cuidado com a terceira idade, que esse tema, para mim, é um dos mais caros. E o Elo está aqui para tirar essas dúvidas. Vamos começar com as básicas, né? O que é o INSS e o que faz o INSS para a nossa sociedade, Alberto? Perfeito. O INSS, esse Instituto Nacional de Seguro Social, ele é a previdência do trabalhador brasileiro. Todo aquele que contribui, seja de maneira no desconto em folha, no seu salário, no seu trabalho regular, quanto através dos contribuintes individuais ou empresários, como o MEI. Né? Todos esses são segurados obrigatórios do INSS, do Regime Geral de Previdência. Nós temos também os regimes próprios, que são aqueles dos servidores públicos, estaduais, federais, municipais, militares, que têm a sua própria previdência. Mas o regime geral de previdência, que é de todo o trabalhador brasileiro, essa filiação lhe dá alguns direitos de previdência. Amigos, previdência, prever, prevenir. Durante a pandemia, o INSS foi o principal responsável por renda das famílias brasileiras. Muitos perderam seu emprego ou diminuíram naquele período que a gente chega a se arrepiar quando lembra dele. E ao contrário da Previdência, que seguiu pagando exatamente o que a pessoa tinha direito a receber. Muitas empresas foram obrigadas a pagar metade do salário, né? Lembram das políticas que se precisou fazer para que não houvesse quebra, né, do país e das empresas. E o INSS não, seguiu pagando os seus beneficiários, inclusive prorrogando alguns serviços para que o segurado não tivesse prejuízo. A Previdência está na tua vida desde o nascimento até a sua morte. Eu digo, essa é a parte filosófica da Previdência. A gente não se dá conta, Bruno, mas quando, nesse momento, uma mãe que está dando à luz, ela já começa a fazer parte, se ela é contribuinte, do salário maternidade. Então, veja, aquela criança que chega ao mundo agora, a Previdência já está cuidando, graças
a preocupação da sua mãe ou de pagar o INSS como contribuinte individual ou através da sua empresa, né, do recolhimento. E depois, no decorrer da vida dessa criança que está nascendo agora, a partir do momento que ela for segurada do INSS também através da sua contribuição, se ela ficou incapaz para trabalhar. Uma coisa é estar doente, outra coisa é estar incapaz. Ela ficou incapaz para trabalhar temporariamente ou definitivamente, o INSS vai estar lá para garantir a renda daquela pessoa naquele período. Infelizmente, por algum problema, ela foi reclusa, né? Ela também terá o direito, a sua família, a receber uma pensão. Depois, no longo da história da sua vida, ela pode se aposentar por idade, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, ela pode ter um auxílio acidente por perda de capacidade laborativa, perdeu uma parte do corpo, mas continua trabalhando, mas teve uma perda, até o dia da sua morte, quando ali fica a pensão para sua família. Eu perdi meu pai tinha 47 anos, e eu recém estava entrando no mercado de trabalho, e eu ajudava em casa, obviamente, mas meus outros 3 irmãos tiveram renda graças à pensão por morte que a minha mãe recebeu e pôde continuar dando sustento. Então vejam quão amplo é o INSS. Essa reportagem de hoje ela é importante por isso. Ela é importante. Acho que todos nós temos uma história com o INSS, eu também. A minha mãe era contribuinte, eu perdi ela e recebi. Foi muito importante para a nossa família, para a família de todos que estão nos assistindo, que a gente sabe que é um direito nosso, né? Um benefício que a gente recebe, e o quão ruim é ver golpes, né, de pessoas que usufruem desse benefício para si. Como que é a tua visão, Alberto, dessas pessoas, e como que você vê os golpes aplicados aos idosos com o INSS? Essa é a parte triste, porque tu ter mentes que conseguem, porque os golpes, quando a gente vai ver a estrutura deles, são altamente inteligentes, né? Sim. E eles conseguem burlar situações, especialmente com a terceiridade, usando o meio mais sujo, a confiança. Um idoso ainda confia na palavra, ele tem até aquele velho ditado que se diz: o fio de bigode tem... Né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, pessoas do interior. Então, assim, se utilizam muitas vezes. E essa violência contra o idoso, nós temos vários tipos de violência, e a delegacia do idoso, as pessoas, as autoridades policiais envolvidas nisso trabalham muito conosco, né? E a gente tenta compartilhar informações para tentar viabilizar. Pior de tudo é que muitas vezes é dentro da própria casa, dos próprios familiares, que tem acesso à senha, que tem acesso, né? Porque hoje tudo, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos tendo por meios digitais, através do celular, através do computador, os acessos aos serviços do INSS. Sim. Então, veja que depois da ação que teve com respeito aos descontos associativos, muita coisa já alterou em defesa do idoso. Mas nós estamos num impasse, porque ao mesmo tempo que a gente cria todas as formas mais eficazes para a gente conseguir acabar, ou pelo menos diminuir bastante, criar muita dificuldade para que o fraudador não tenha o acesso, a gente também dificulta o acesso do idoso, porque ele não é tecnológico. Exato. E como fazer isso? Esse é o nosso grande desafio que nós estamos trabalhando. Se vai ser o atendimento presencial, se vai ser... Né? Porque hoje, para um idoso fazer, por exemplo, um empréstimo consignado, que antes era muito mais fácil, e por isso tanta fraude, né? Hoje é somente pelo aplicativo Meu INSS. Ele não consegue fazer um empréstimo se não fizer a biometria facial dentro do próprio aplicativo. Isso ele pode vir num balcão do INSS que nós, servidores, não conseguimos desbloquear, nem bloquear. Isso é tudo pelo aplicativo, para que o segurado do INSS tenha esse controle, né?
Mas como fazer com aquele que muitas vezes não tem dados móveis, que não tem câmera no celular, ainda existe, Sim. né? Que não tem alguém que o faça, e muitas vezes ele acaba procurando um neto, um filho, que se esses são justos e tem comprometimento, não tem problema nenhum. Mas quando procura alguém que não tem esse comprometimento, ele acaba tendo acesso à senha do meu INSS, acaba tendo acesso, e ali ele pode aplicar algum golpe, né? Então, cuidado. Primeiro, não confie a sua senha a ninguém. Quem está me ouvindo, principalmente a terceira idade, não confie a sua senha a ninguém. A senha do meu INSS, do Gov, ela é uma senha igual de banco, igual lá dá de tirar o dinheirinho da conta. Ela é tão importante quanto. Vamos ter, certamente, um pouco mais adiante, outras alternativas, como a gente faz no Previbarco, lá no Amazonas. Nós temos Previbarco, que atende os ribeirinhos no Amazonas, no Pará, e lá todo o atendimento é presencial. Que bacana. Né? Então lá a gente consegue ainda fazer algumas coisas, porque são comunidades vulneráveis. Agora a gente precisa ter esse olhar também para quem é dos grandes centros ou do interior, mas que precisam desse cuidado também. Em breve nós vamos ter novidades quanto a isso. Mas não se pode abrir mão, Bruna, da segurança. Tá? Segurança em primeiro lugar, né? Tem mais algumas coisas que eu acho que eu poderia falar, que é as famosas ligações de telefone. Isso. Qual é o principal jeito atual que você percebe, Alberto, que estão tentando aplicar golpe? Porque agora quem está nos assistindo vai ficar mais atento. Ligam e dizem, é do INSS. Nós, para confirmar, tem um dinheiro para a senhora ou para o senhor aqui disponível, mas para que a gente libere, eu preciso confirmar algumas, né? Então eu tenho o início do seu CPF, fala o final. Não fala nada. O INSS não liga para pedir nenhum dado. Quando o INSS liga para a pessoa, porque muitas vezes nós temos mutirões de definições, de processos ou alguma situação, a gente liga para a pessoa e diz, aqui é o servidor Alberto Alegre, né? Eu gostaria de pedir para a senhora que nos envie, coloque aí no meu INSS a certidão de casamento que está faltando no seu... Ah, não tem como? Tira uma foto e manda para mim. Aqui, está aqui o meu número. Ou o INSS diz, estou agendando para a senhora um comparecimento numa agência. Então, tal dia a senhora esteja na agência, na avenida tal, na rua tal, e leve a sua certidão para que a gente possa definir o seu processo. É assim, nós não pedimos nada de nome completo, de CPF, de número de conta, da senha do meu INSS. Cuidado, o golpe está aí. E eles enrolam sempre dizendo que tem dinheiro. Tem um benefício envolvido, né? Isso, mas tem dúvida, diz o seguinte, tá bem, eu vou agendar um atendimento presencial e vou no INSS saber. Não responde nada. Não responda nada. Esse é o principal. Chegou o cúmulo que até o nosso sim e o nosso não significa, porque veja que praticamente todos os serviços hoje é um robô. Né? Então ele pergunta assim, a senhora quer fazer um empréstimo consignado? Sim. A senhora quer fazer em tantas parcelas? Não. Né? Então ele utiliza o teu sim e o teu não da gravação para poder fraudar. Embora os bancos também estão trabalhando muito no sentido dessa segurança, porque os bancos também acabam muitas vezes tendo esse problema, porque quando é detectado a fraude, o banco tem que devolver. Então, o INSS está num processo tão forte de uma limpeza, eu vou chamar de limpeza, vocês acompanham pela televisão. Veja que nós devolvemos, nunca aconteceu na história realmente do INSS uma devolução tão rápida, tão eficaz. Né? Praticamente assim, poucos não aderiram ao acordo da devolução da operação sem desconto do desconto associativo não autorizado. Também podemos dizer que tinham muitos que eram autorizados, né? Porque as pessoas participavam de uma associação, participavam de uma organização que era séria, que trabalhava, mas
Infelizmente, isso não é um negócio do INSS, eu sempre digo. O INSS não trabalha com consignado, o INSS não trabalha... Nosso negócio é cuidar das pessoas com a Previdência Social. Nós temos que nos preocupar com isso. Exato, é um direito nosso que a gente tem que preservar e manter, né, esse cuidado, esse olhar. Então, se está com dúvidas se recebeu um golpe ou se está desconfiando desse benefício, qual é a rede que eles podem entrar em contato, Alberto? Primeiro, marca um atendimento presencial. Se tem acesso ao Meu INSS, entra lá no serviço e agenda atendimento presencial ou atendimento especializado. O aplicativo vai dizer o dia, a hora e o endereço da agência que você tem que se dirigir. Outra situação, não tem esse acesso, liga para o 135. Claro que nos horários mais convencionais, mais comerciais, é mais demorado. Ou liga de manhãzinha bem cedo, ou mais no final de tarde, e agenda atendimento presencial. Diante do atendimento do servidor do INSS, ele vai poder entrar no seu benefício, vai poder ver por que do desconto, porque muitas vezes a pessoa está sendo descontada. E aí a gente mostra, além de entregar o extrato, a gente mostra todo o histórico dela. Né? Com isso, está preservando a informação. É só ela e o atendente do INSS, o servidor do INSS, que vai estar ali prestando essa informação. Perfeito. Eu acho que isso é o que mais dói, né? Seguidamente, a gente recebe nos balcões, né? Chega uma pessoa assim e diz, escuta, por que o INSS está me descontando tanto? Por que o INSS... Aí a gente entra no extrato e diz, não, mas não tem desconto nenhum. Não, mas o meu filho vai lá e diz sempre que está faltando que o INSS... Não, senhora, não está. Aí como dizer para essa pessoa que ela está sendo vítima de um golpe, né, dentro da própria família? Eu digo assim, não são todas, obviamente, né, existe essa... Mas tem aqueles idosos que têm dificuldade de entendimento, que muitas vezes ficam em casa, então os filhos também cuidam, então os filhos têm acesso à senha, ao cartão, mas eles utilizam aquilo para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, mas tem aqueles que usufruem daquilo e não dão direito. Então, vizinhos muitas vezes vêm aqui nos trazer dar esse relato, né? Dar esse relato, e aí o que a gente orienta? Procura a delegacia do idoso. Né? Procura. Nós no INSS não temos esse poder de polícia de fazer esse juízo, né? Então procura para que sim, a polícia detectando que há uma violência financeira contra o idoso, seja de que forma for, eles acabam daí levando para o Ministério Público nos oficia, né? E a partir daquele momento a gente atende. Mas sim, há vários relatos dessa violência financeira partindo da própria família. O que eu sugiro também? Aquele familiar que cuida do seu parente, tia, avó, não importa, é de terceira idade e ela tem debilitação, procura a justiça, procura a vara de família, o fórum, onde ele vai poder fazer uma interdição dessa pessoa. Aí fica oficial, Alberto Alegre, interdita, fulano de tal. Né? A partir daquele momento ele se cadastra no INSS como representante legal daquela pessoa, e a partir daquele momento ele tem acesso às senhas, ele tem acesso a tudo, mas oficialmente. Oficializar as coisas, isso, né? Porque muito que acontece também, e a gente entra naquela questão, quem tem família sabe, né? Sim. Muitas vezes quando chegam e nos procuram, não provam nada. Na verdade, é aquelas brigas de família, né? O fulano fica com o cartão da minha mãe, isso está errado. Não, então na medida em que tu oficializa, existem canais para isso, né? Existem meios legais para isso. Vai lá, interdita, ou faz uma procuração pública, né? Muitas vezes o idoso está num período que ele não consegue se locomover, ele está se recuperando de uma cirurgia,
através de uma procuração e do atestado médico dizendo que ele está Exato. impossibilitado de se locomover. Então, por 1 ano ele pode ser procurador daquela pessoa. Então, ele está legalmente, ele não está Tem um período, irregular. ele não vai perder aquela Isso. autonomia, que às vezes até o próprio idoso Isso. sente medo de perder a autonomia. E a gente enfrenta algo, e esse programa é dedicado ao idoso, né? Assim, eu tenho um grande amigo chamado Carlos Eduardo Durgante, ele é geriatra, um escritor fantástico, e ele traz essa realidade do Alzheimer, por exemplo. Ele tem alguns livros publicados nessa área, e ele seguido sai conosco para dar palestra sobre esse cuidado com terceira idade, né? E a gente estava falando muito o que sofre uma família quando tu tens um idoso com Alzheimer. Tu vê aquela pessoa se indo mentalmente aos poucos, ao ponto de lembrar de você como filho, lá pequenininho, e não mais como adulto que tu é. Tá? E quando tu perceberes que tu tem na tua casa essa pessoa com esse perfil, conversa com o teu médico. Veja até que ponto, né, até quando tu vais poder manter a vida dele, a vida jurídica dele dependendo só dele, para não ter que fazer depois algo, né, mais radical, mais assim. Então, se conseguires fazer essa procuração enquanto tem a consciência do que é, para que um dia, quando chegar numa parte mais difícil, né, tu chegas, daí tu vai ter que fazer a interdição e cuidar daquela pessoa, porque ela não vai ter mais controle sobre os atos dela, né? Eu acho que esse é o maior cuidado, talvez é uma sugestão que eu dou para quem tem um familiar no caminho do Alzheimer. Observa, vai observando. Vai chegar um momento em que tu vai ter que ter todo o controle sobre a vida dela, inclusive sobre a interdição, para que não perca porque hoje, quando a pessoa fica sem receber seu benefício por mais de 60 dias, ele é suspenso, ele é bloqueado, porque a gente não sabe se a pessoa está com vida ou não, né? O que aconteceu ou não. Então, não deixa acontecer isso, porque se perdem senhas, se perde tudo. Então, uma interdição é o melhor caminho, né? E a informação salva, né, nesses casos também. E a gente está sabendo que a gente está vivendo mais. Hoje pode não ser o seu caso na sua família, mas de repente daqui a pouco é o seu caso, e a informação ela salva realmente. É muito importante a gente ter esse benefício, e o INSS ao nosso lado, que ele está ao nosso lado, né, Humberto? Sempre, assim, o INSS, ele não é inimigo das pessoas. Por isso eu estou valorizando demais essa entrevista, e tenho procurado, algumas televisões têm dado, alguns meios de comunicação têm dado, porque o INSS é notícia quando tem coisa ruim. Eu acabei de falar do Previbarco. Nesse momento nós temos 5 barcos atendendo pessoas de extrema vulnerabilidade, extrema, com todos os serviços do INSS. Nós podemos discutir se o INSS paga pouco, ou paga muito, poderia pagar melhor, mas é indiscutível que a Previdência tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. A Previdência vai quebrar. Amigos, para a Previdência quebrar, os países vizinhos nossos quebram antes. Sabe? Então, assim, precisamos dizer não à informalidade para tornar, porque, como eu disse que é do contribuinte, quanto mais informalidade, mais fraca a nossa Previdência vai ser. Sim. Né? Então nós temos que trabalhar contra a informalidade. Nós temos profissões de altíssimo risco e que muitas vezes não contribuem. Né? A gente tem os profissionais de Uber, as teleentregas, os motoboys, pedreiros, muitas vezes, que trabalham autônomo. São pessoas de altíssima vulnerabilidade que muitas vezes não pagam a contribuição do INSS, o recolhimento mensal, que pode ser do mínimo ao teto, pode ser de 11%, como pode ser de 20%. Procura o INSS para entender esse mundo, para você contribuir, porque eu acabei de dizer, não é só para você, é para a tua família. Vocês têm aqui 2 pessoas que deram testemunho do quanto a pensão por morte foi importante na nossa vida. Perdemos pessoas queridas, mas que deixaram algo de preocupação
concretamente que foi a Previdência que pôde nos ajudar no sustento. Então veja, Previdência é isso, a Previdência não é aquela parte ruim, a gente todo dia luta contra essa parte ruim. Em todos os lugares há boas e más pessoas. A gente precisa combatê-las com a verdade, combatê-las com aquilo que é de bom. E a gente está trazendo aqui a parte boa do INSS. Boa, e a informação, né? Não tenha dúvida, essa informação. E o que a gente tem ainda para falar com respeito, né, assim, aquele tema que eu falei do Alzheimer, né, cabe isso para nós, Bruno. Você é bem mais jovem que eu, mas esse médico geriatra costuma dizer assim, eu fico triste porque as pessoas me procuram quando já estão na terceira idade, quando na verdade nós deveríamos procurar o geriatra a partir dos 35, 40 anos, nós já deveríamos procurar o geriatra, para que a gente tivesse uma preparação para a terceira idade. A gente tem um programa de educação previdenciária aqui no INSS, onde a gente sai para dar palestras, disso que vocês estão, que a gente está fazendo educação previdenciária. Então a gente sai, dá palestras em feiras, em eventos, quando somos chamados, né, para falar de previdência e educar a previdência, né? Então a previdência social ela deveria estar já no ensino fundamental, para que as crianças, né, entendessem o que é previdência. Não está, então a gente faz da forma com que a gente consegue, mas a gente faz esse trabalho de preparação para a aposentadoria, preparação para a terceira idade. Como viver com a chegada da aposentadoria, né? Tem um filme chamado Diário de Schmidt. Uhum. Eu recomendo a todos. Ou o Estagiário Sênior também, que é fantástico, né? Então, essas duas situações são muito importantes para nossa... como dica para que a gente aprenda a como fazer essa preparação. E esse foi o Papo Local com o Superintendente Regional Alberto Alegre, reforçando, né, para tirar dúvidas referentes a golpes e outras dúvidas para o INSS, ligar no 135 para agendar o seu momento aqui no INSS, para você ser atendido, né? Só chegar aqui muitas vezes não resolve, né, Alberto? Não, é que assim, o INSS historicamente, lembram lá em 1990 aquelas longas filas que tinham, né? Tudo, a gente, depois de um certo tempo, no início dos anos 2000, criou os agendamentos de atendimento. E hoje, para que a pessoa tenha um atendimento mais qualificado, com tempo, com tranquilidade, liga para o 135 ou através do aplicativo, agenda um atendimento presencial. Traga o seu problema, a sua dúvida, e aí vai ser atendido com hora marcada. Vir espontaneamente, é raro a gente conseguir atender, porque nós temos as demandas agendadas, então não tem servidor suficiente para isso, né? Somos no país 18 mil e pouco servidores, né? Para manutenção de 41 milhões de benefícios pagos, mais as milhares de pessoas que nos procuram todos os dias. Então é isso, né? Então o INSS está à disposição do segurado, mas se adapte a essa realidade, né? E vai ser bem atendido. Passe a enxergar o INSS como seu amigo, como seu parceiro, como a sua previdência. Nós estamos aqui para servir. Eu sempre digo, Bruno, tenho 41 anos de trabalho. Quando comecei a trabalhar com 18 para 19 anos na função pública, quanto mais o tempo foi passando, eu fui entendendo o que é ser servidor público. O servidor público veio para servir e não para ser servido. E é esse o nosso lema. É isso que a gente tem que tentar. Como sempre digo, todos os lugares têm os bons e os maus profissionais. Sim. Mas quem está no INSS, eu posso dizer que quase em toda a sua totalidade, ele tem respeito por ti e ele é preparado para trabalhar em cima de um processo de benefício. E é para isso que a gente está trabalhando para atender. Nem sempre a gente atende a expectativa. Quando as pessoas nos procuram, elas vêm com uma expectativa. Mas nem sempre, porque nós não somos responsáveis pela vida previdenciária da pessoa. Então, quando ela chega, a gente faz o reconhecimento do direito. Muitas vezes o reconhecimento do direito ele é em parte, não é o todo, porque alguma coisa na vida contributiva da pessoa ela deixou
de observar algumas coisas. Então, por isso eu digo, nunca deixa de contribuir, porque um dia a Previdência vai ser fundamental na tua vida. Anote o número da Previdência, 135. Estamos de volta com Ela é o Elo, e hoje o nosso papo é sobre um tema que merece muita atenção, o cuidado com os nossos idosos, especialmente quando o assunto é dinheiro e dignidade. Por isso eu converso com a advogada Joyce Adamskian, que transformou uma dor pessoal em um propósito de vida. Joyce, muito prazer estar com você hoje. O prazer é meu, Bruna. Prazer estar participando do programa. Joyce, você tem uma trajetória muito marcante. Foram muitos anos na advocacia trabalhista, sem se sentir realizada, e foi justamente no momento difícil da tua vida pessoal que tudo mudou. Conta pra gente como foi essa virada, o que aconteceu? Então, eu sou formada há 15 anos e advogava na área trabalhista e me senti infeliz, enfim, não era, né, o que eu buscava, né? E nesse meio tempo nós descobrimos que meu pai estava com Alzheimer e eu assumi as contas financeiras dele. E foi quando eu tive o primeiro contato com as situações, né? Então, assim, ele estava com muitos empréstimos e descontos e devidos, e aquilo para mim era novo, e eu fui tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí eu fiz um curso rápido, me interessou, me despertou, e aí eu comecei. Ao todo foram 13 especializações e uma pós-graduação, e hoje é um propósito de vida para mim. Então, assim, hoje a minha vida é o direito bancário. E eu atendo praticamente só aposentados e pensionistas, né, nessa situação. E quando você descobriu que esses descontos indevidos nas contas do teu pai, que passou por um Alzheimer, né? O que passou na tua cabeça nesse momento, vendo tudo aquilo? Então, é complicado, né, Bruna? Porque, assim, os idosos, em sua grande maioria, né, eles têm dificuldade de entendimento. Às vezes não entendem as ofertas, não entendem a questão de taxa de juros e eles vão fazendo. E existe hoje uma oferta muito grande de crédito, né? Um assédio muito grande por crédito. Então eles acabam aceitando, só que eles não entendem que aquela oferta ela vai ser paga em 7 anos e ele vai acabar pagando o dobro. Então aí começa uma bola de neve, né? E aí eles acabam se vendo sem saída, porque se endividam e aí são prestações em cima de prestações e acabam, né, entrando num super endividamento. E um endividamento de toda a família, né? Como foi mergulhar nessa questão do direito bancário? Porque não foi só uma mudança diária, foi um verdadeiro propósito novo, né? E realmente, Bruna, assim, hoje que eu lido com a vida das pessoas, porque eu sempre digo isso, a gente trata com a dignidade das pessoas, né? Porque passam uma vida inteira trabalhando, quando chega no fim da vida, estão aposentados e podem desfrutar, estão passando às vezes por privações, né? E privações inclusive de alimentação. Eu recebo no meu escritório quase que diariamente pessoas, em sua maioria, com um salário mínimo, que recebem 500, 600 reais para passar um mês. Então, assim, é uma situação bem delicada, porque eles não têm muito acesso à informação. Então, eu acho que toda informação é muito válida para que eles também saibam, né, como agir, como sair desse endividamento, né? Sim, é uma situação que deixa todas as famílias vulneráveis, né? É um trabalho extremamente necessário, humano teu, que é uma informação, né? Um conhecimento, um acolhimento para quem está aqui nos vendo hoje, né? Nos assistindo. Eu queria saber como é que foi, assim, quais são os principais cuidados que tu deve pontuar para quem está nos assistindo, que vivencia hoje. Então, a primeira e o mais importante, né, é não ter vergonha de pedir ajuda, porque a maioria dos idosos, eles ficam envergonhados e eles não querem passar essa preocupação para os filhos, né? Então, eu sempre digo assim que para quem tem pai, avô, sogro, sogra, idoso, procure entender a situação, procure entender que situação que aquela pessoa está passando, olhar o extrato da conta, para ver se não tem algum desconto, para ver o quanto que a pessoa está recebendo, né? Porque, para tu ter uma ideia,
De 10 pessoas que me procuram, 5 são trazidas pelos filhos, né? Que enxergam a situação dos pais e levam, e os pais ficam realmente com vergonha, né? De chegarem naquela situação. Só que o que precisa entender é que não é que eles chegam por uma questão de desorganização financeira. Como eu já falei, existe um assédio muito grande de crédito, né? E em consequente, uma falta de informação. Então, hoje eles recebem as ligações assim: oi, seu fulano, olha só, a gente tem R$1.000 aqui para o senhor, hoje o senhor quer? E ele diz: eu quero. Só que ele não sabe que aqueles R$1.000 ele vai pagar em 7 anos. E dos R$1.000 ele vai pagar 4, 5 mil. E aí, para o próximo mês, ele já está com outra prestação. E assim, é uma sucessão, né? Uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, tem casos que as pessoas fazem empréstimo de R$100, porque elas não têm para o básico, para a alimentação. Então, assim, é uma situação bem delicada e precisa ser olhada, né? Porque além da questão da oferta, né? Existe também a questão dos golpes, né? Que eles também são frequentemente vítimas e por ligação, em financeiras, eles não entendem às vezes como é que funciona a dinâmica do empréstimo. Se pegar de 10 idosos, pegar 5 e perguntar: o senhor sabe como é que foi feito esse empréstimo? Eles não sabem falar. Eles não entendem a questão dos juros, né? Então, por isso que é importante que os filhos e os familiares tentem olhar a situação dos pais, acessem o meu INSS, né? É bem importante para olhar o que está sendo descontado dos empréstimos, né? Porque ali é onde constam todas as informações. Todas as movimentações, né? Todos os empréstimos que são feitos, né? É ali onde consta. E aliado a isso, a consulta do extrato da conta bancária do idoso, porque ali às vezes tem seguros, tem tarifas, tem N coisas que são descontadas e eles não entendem. E aí o que acontece, Bruna? E aí eles perguntam no banco: mas o que é isso daqui? O que é esse desconto? É assim mesmo, é normal, é assim mesmo o desconto. E aí eles não têm para quem correr, eles não têm, entendeu? Então, é por isso que é importante ter esse apoio dos familiares para olhar, até porque outra situação que é bem complicada, Bruna, é que eles têm dificuldade de acesso à tecnologia, né? Sim. Então, muitos não têm acesso ao aplicativo do banco, ou se tem, não sabem mexer, né? Ou não sabem mexer no aplicativo do INSS. Então, por isso que é importante. Pega o seu pai, pega o seu avô, sua mãe. Olha, vamos olhar, pai, vamos ver o extrato do INSS, olha os empréstimos, confere se a pessoa realmente fez aquele empréstimo, né? Pegar o extrato da conta, olhar o extrato da conta para ver se não tem alguma coisa, né, diferente do salário, do que ele contratou realmente, e procurar uma ajuda especializada, um profissional da área, ou procurar a Defensoria Pública, né, se encontrar alguma irregularidade. Doutora, sobre isso, a gente não deve aceitar, a gente pode recorrer, a gente viu que tem alguma questão ali que está um pouco obscura, a gente pode ir atrás para verificar essa situação? Tanto pode quanto deve, né, Bruna? Porque, assim, é uma realidade. De 10 clientes, 8 têm situações de irregularidade que muitas vezes precisa de um processo judicial para buscar uma reparação, né? Então, sim, deve buscar informação, vai no banco, pede o contrato, né? Se o banco não fornecer o contrato, existem meios para fazer essa solicitação, né? É dever das instituições financeiras e dos bancos fornecerem as informações. Isso o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor ele tem direito à informação. Então, as pessoas têm que exigir os seus direitos. Né? E tudo é informação, por isso que a gente está te trazendo aqui nesse programa, né, do Ela Well. E eu queria trazer para o pessoal que está nos assistindo quais são as informações importantes, assim. A gente está percebendo que é um golpe, tem um extrato, onde verificar para o pessoal de casa ficar ligado nessa questão, que é tão importante. Então, a primeira coisa, acessar
o site do INSS, tá? Tem um aplicativo, a pessoa, se não tem a senha, ela pode ir até uma agência do INSS, pedir uma senha de acesso, entra ali, ele vai ter acesso ao extrato de pagamento, onde constam todas as informações de pagamento. Tem também o acesso aos extratos de empréstimo, né, onde constam todos os empréstimos com a quantidade de parcelas, a data de término, né, dos descontos, os valores que foram tirados. Então, é importante que a pessoa olhe para ver se realmente aquele empréstimo foi feito. Né? Foi realizado, foi autorizado. Sim, né? Sim. E porque acontece, e não é poucas vezes, né, Bruna? De não terem contratado, tá? Então, o primeiro passo é esse: acessar o site, olhar os extratos, acessar o extrato da conta corrente que o idoso recebe, tá? Então, assim, olhar, ver se tem algum desconto de tarifa, um seguro não contratado ou algum valor que ele não reconhece, tá? Se ele identifica qualquer valor, qualquer desconto que ele não reconhece, aí ele tem que procurar um órgão de defesa do consumidor, a Defensoria Pública ou um profissional especializado na área, né? Tem que ir atrás, né? Você me relatou sobre a história do teu pai, que teve todo esse propósito, né, na migração, na atuação do teu trabalho. Eu queria saber se teve um outro caso, assim, que te marcou muito, que ele foi muito, muito marcante, assim, na tua carreira. Então, tem vários, né? Eu até compartilho algumas histórias no meu Instagram, porque realmente não tem como a gente não se emocionar, né, com as histórias, porque é como eu falo, Bruna, eu lido com a dignidade das pessoas e uma das maiores dores das pessoas, que é a questão financeira, né? Então, tem um caso em especial, que é um senhor que ele tem dificuldade de entendimento, ele é uma pessoa muito simples, e ele me procurou, ele estava recebendo R$300 por mês. E ele chorou muito no dia do atendimento, ele tem 74 anos, se não me engano. E ele me disse assim: doutora, eu tô comendo arroz cru porque eu não tenho dinheiro para comprar gás. E eu não sei mais o que fazer. Então eu disse: senhor, né, segura na minha mão que eu vou lhe ajudar. Então eu fiz todo o processo, né, uma briga, às vezes não necessariamente um processo judicial, mas uma intervenção administrativa às vezes já soluciona, né? Sim. Então a gente conseguiu restabelecer uma boa parte do salário dele, e ele hoje é uma pessoa, ele vai às vezes no meu escritório só para me agradecer, porque a gente recupera a dignidade das pessoas. Pessoas que trabalharam a vida inteira, né, se dedicaram à família, aos seus trabalhos. Então é muito triste, né, pessoas que não se aproveitam dessa vulnerabilidade da terceira idade, né, doutora? É muito triste, Bruna. Tem uma outra situação também bem marcante, que é uma senhora que ela não é alfabetizada, e foi bem essa situação que a gente está falando no programa, né, sobre a vergonha de pedir ajuda. E ela estava também numa situação muito difícil, recebendo o mínimo, e não queria falar para os filhos, né? E aí um dia o filho fez isso, sentou com ela: mãe, deixa eu te ajudar, deixa eu ver. E aí ele viu que a situação era muito complicada, e ele que me procurou. Então teve um caso como ela não é alfabetizada, é uma situação bem difícil, muitas fraudes, enfim. Mas a gente conseguiu também ajudar ela, então, e quando eles chegam lá, a fisionomia muda, né? É uma gratidão que eles sentem, que para mim é isso que faz tudo valer a pena, sabe? Com certeza. Joyce, que trabalho necessário, humano teu. Informação e acolhimento fazem toda a diferença nesses momentos. E você que está em casa, fica o alerta. Converse com seus pais, com seus avós. Muitas vezes estão passando por isso em silêncio. Então, infelizmente, o nosso tempo aqui chegou ao fim, mas eu quero agradecer de coração a tua presença, doutora Joyce, a tua companhia também aqui
na nossa audiência. Se você perdeu algum momento desse programa e quer rever o nosso conteúdo, você pode acessar o nosso YouTube, Porto Alegre 24 horas. E também no canal da Daisy Maranata. A gente se encontra no próximo Ela é o Elo. Até lá!